Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aberta da metodologia Pathwork. Hoje a aula vai ser sobre a palestra 106, que vai falar das diferenças entre a tristeza saudável e a depressão. Esse conceito até de tristeza saudável, o que que é isso? O que que pode ser isso? E qual que é a diferença entre esse tipo de tristeza saudável e a depressão? Meu nome é Heitor Gottberg Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Pathwork e sou terapeuta. Para quem talvez não conheça, nunca tenha ouvido falar, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana, como, por exemplo, a tristeza e a depressão. Essa metodologia se baseia em 258 palestras que foram canalizadas aí ao longo de mais de 20 anos, e quem transmitiu essas palestras foi uma entidade denominada O Guia. Bem-vinda, Cris. Bom, todo o material do Pathwork Obrigada, aí. querido. Todo o material do Petwork é organizado pela Petwork Foundation nos Estados Unidos, também pelo Petwork Brasil, para o uso desse material. E todo esse caminho de autoconhecimento é feito com 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si só, o estudo das palestras, feito em grupos de estudo ou individualmente, e a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende no Petwork. Com isso, a gente faz todo esse caminho de transformação, de conexão espiritual, do que quer que nos leve a mais contato com uma essência nossa, com algo profundo dentro de nós que alimenta mais a nossa vida. Quem quiser mais informações pode entrar aí no site phterapias.com.br, tem uma partezinha ali específica do PES, ok? E aí, para a gente começar, vamos começar com as duas primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão, as pernas descruzadas e as palmas das mãos voltadas para cima, que é a posição que o guia do Peço recomenda para a nossa meditação, de forma que estejamos abertos para as energias do universo que contribuem com esse trabalho. Vai tranquilizando a sua respiração, relaxando os seus pensamentos, sua cabeça. Vai deixando que o seu corpo fique pesado na cadeira, ancorado no chão, na terra, sentindo o peso de ser quem você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. Apenas reconhecendo. E nesse estado, vá fazendo a sua prece pessoal por esse momento dessa aula aberta. Eu ficarei em silêncio por algum tempo para que você faça a sua prece e chegue nessa aula com toda a sua alma, convidando a sua espiritualidade, os seus amigos espirituais, os seus guias, para estarmos todos aqui presentes e unidos no estudo dessa palestra. E nesse estado, abençoando a si mesmo, a si mesma, por ter feito essa escolha de assistir essa aula.
Respira tranquilamente, com essa auto-bênção. Eu também rezo aqui para que a egrégora do Petro que esteja olhando por nós, para que essa aula toque profundamente todos aqueles que precisam dela, como convém e é muito comum no Petro. Uma profundidade leve, amorosa, que transforma e acolhe. E nesse estado, vamos nos abrindo para as primeiras palavras do Guia do Patchwork nessa palestra. Saudações, meus queridíssimos amigos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos abençoados. Saudações, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos abençoados. E com essa bênção, podemos ir abrindo os olhos. Todo mundo bem? Bem-vinda, Geda. Eu coloquei você no mudo e a gente não consegue te ver. Não sei se é assim que você quer estar. Hoje eu vou só lhe ouvir, tá? Que eu estou no trabalho, tá bom? Ah, tá bom, mas Vou ficar só bem-vinda. te ouvindo. Tá bom. Tá. Então, Cris, você pode ler esse slide? Sim, desafios do caminho. Algumas pessoas, após certo tempo no caminho de autoconhecimento, ficam desanimadas e perguntam: o que adianta se estou tão infeliz e confuso agora como antes? A estes quero lembrar duas coisas. Primeiro, aqueles que muito claramente sentem que sua libertação e crescimento também passou por fases nesse caminho, sentiam o mesmo que vocês estão sentindo agora. No entanto, eles perseveraram e agora começam a perceber os resultados. 2. Quando alguém se sente estagnado, é sempre devido a uma falta de disposição interior, talvez oculta, de encarar alguma área do seu ser. Essa resistência sempre se refere à área mais importante a ser atacada naquele exato momento. É por isso que surge uma sensação de estagnação. Sempre que há estagnação, desânimo, depressão e em relação à validade do trabalho, em algum canto do seu ser, vocês estão fugindo de si mesmos. O que que isso te traz, Cris? Me traz muito essa situação assim do não querer sentir, né? Porque muitas vezes, como ele falou assim, essa questão desse algum canto que a gente realmente precisa mexer, precisa olhar, a gente é algo assim que mesmo ao longo do tempo, digamos assim, já faz um bom tempo que se está no patchwork, trabalhando, trabalhando. Até agora, tipo, quando se olha naquele aspecto, não, ainda estou do mesmo jeito. É porque não foi vista ainda, né? É como ele disse, aconteceu muita fuga de se olhar mesmo, de se ver verdadeiramente. É Exato, como isso é se, uma coisa que o Patchwork vai trazer bastante, né? A disposição para a gente se olhar. E o que ele está trazendo aqui, além disso, é que a nossa vida vai dar o balanço, vai dar o alerta. Então, tem muita gente que se percebe estagnado e começa a ficar pensando que bloqueio é que tem dentro de mim. Para quem já gosta de autoconhecimento, já tem a intenção de fazer essa busca dentro de si. Mas muitas vezes a pessoa até estagna nessa busca numa confusão sozinha. Então, nesse momento, é muito bom pegar uma outra opinião, porque para a gente sair dessa enganação que às vezes a nossa própria mente nos traz. Por exemplo,
A pessoa fala, eu tenho um bloqueio em mim, eu tenho que achar esse bloqueio, e fica meditando e testando e faz isso sozinha. E aí, o eu inferior, né, que no Petro a gente fala, ele vai deixando a pessoa confusa e a pessoa não acha o verdadeiro nó da questão. Então, por isso é que ele faz esse alerta aqui para para que a gente olhe para isso, e muitas vezes é necessário pedir ajuda para isso, para ter uma visão externa, para não ser enganado pela própria confusão. E a outra coisa que ele traz também um acolhimento para aquele momento de desânimo no próprio caminho de autoconhecimento, no próprio caminho do Password, né? Que é assim, poxa, eu estou tão infeliz e confuso agora como estava antes. Muitas vezes isso não é verdade, mas a pessoa se sente assim, porque está com uma questão que ainda não resolveu, e essa questão fica ali, como chama? Dando voltas e voltas e não desenrola. Então, isso é um lugar também que ele fala: olha, outras pessoas já estiveram aí e passaram. Então, se você continuar, se você perseverar, vai passar também. Faz sentido? Faz sim, é uma forma de encorajamento, né? Do guia para a Sim, gente. Ele é muito amoroso, muito cuidadoso. Ele nos sim. ajuda muito, verdade. Eu vou ler esse slide, então. Tristeza versus depressão. Muitas vezes a diferença entre tristeza e depressão não é tão visível, porque ambas existem simultaneamente, se misturam e se sobrepõem. Quando há tristeza, vocês aceitam sem autopiedade que uma faceta dolorosa da vida está fora do seu poder de mudá-la. Quando estão realmente tristes, sem depressão, vocês não apenas sentem a dor como uma dor crescente saudável, sabendo que ela vai passar, sem desesperança, mas estão tristes por causa de uma circunstância exterior. Quando há depressão, as circunstâncias exteriores podem ser as mesmas, porém os seus sentimentos de dor, numa medida considerável, se devem a razões que vão além da ocorrência externa. Embora não possam mudar a circunstância externa, vocês podem mudar alguma coisa em si mesmos, bastando para isso que enxerguem os motivos reais do seu sofrimento. Determinadas emoções que não querem encarar, sejam mágoas, ressentimentos, inveja, erros praticados por você ou por outra pessoa. Então, aqui, ele deixa muito claro, né? Na verdade, dá um primeiro passo, porque na palestra ele vai falar bastante disso, para a gente diferenciar tristeza e depressão. Eu vou dar um exemplo prático. Se, por exemplo, uma pessoa venha a falecer, um parente, uma pessoa querida, esse fato é triste, né? Vai doer aquele vínculo que, né? Você não vai ter mais o contato físico com a pessoa. E isso é muito triste, perder uma pessoa querida. E você está triste nesse momento, ninguém vai se te questionar, ou seja, é super humano e natural. Agora, se além disso você entra num ressentimento, numa mágoa, que é, poxa, eu não falei tal coisa para a pessoa, essa pessoa faleceu, agora eu não vou ter a chance de me redimir com ela. Ou, nossa, eu errei com essa pessoa, agora eu não posso pedir desculpa. Ou, nossa, outra pessoa errou comigo. Ou seja, todos esses sentimentos que te mantêm num estado de tristeza confuso, um estado de tristeza mais pesado, aí sim surge a depressão. Então, o que ele está dizendo aqui é que a depressão é um alerta para sentimentos que não foram lidados como um todo, além da tristeza. Então, muitas vezes existe a tristeza, mas existe uma camada em volta dessa tristeza, aumentando, confundindo, deixando com medo, e isso deprime a pessoa e muitas vezes a pessoa não consegue sair disso sozinha. Alguma dúvida, alguma questão aqui? Não? Então vamos em frente. Cris, você pode ler esse? Sim, a depressão. Por estranho que possa parecer, a pessoa não se sente impotente em relação a um fato exterior que ela não pode alterar. A pessoa fica deprimida apenas quando é incapaz de mudar a situação agora, imediatamente. Mas ela poderia mudar algo em sua vida, em sua atitude, desde que se
desse ao trabalho de olhar para dentro. Vamos tomar o exemplo da perda de uma pessoa querida que morreu. Se vocês estão realmente tristes e nada mais, esse sentimento se deve inteiramente à perda. No caso, trata-se de algo que não podem mudar. Vocês sabem disso e, apesar do sofrimento, acabam aceitando. Quando vocês estão deprimidos, seja ou não em conjunto com a tristeza devido à perda de um ser amado, existe em seu íntimo uma série de emoções confusas, ambíguas e também ambivalentes, das quais vocês não têm consciência. Elas provocam uma vaga perturbação que é atribuída à dor legítima da perda. Que te traz, Cris? Ou que dúvida você tem? Uhum. Me traz essa questão assim de que, de fato, a dor é legítima, né? Mas, em contrapartida, a depressão ela vem acompanhada dessas demais emoções. E ele destaca bem direitinho, né? Que elas são confusas, são ambíguas. E também trata-se de inconsciência. Isso. Que essa é a grande chave do Pessoa que ele vai falar sempre. O problema não é ter uma emoção lá, talvez de raiva, porque a pessoa faleceu, de ódio. O problema é a inconsciência. Então, se nesse momento da depressão a gente olha e fala o que eu de fato estou sentindo além da tristeza, porque aí ele dá até uma dica, que é assim, muitas vezes, num caso desse, a pessoa fala, eu estou triste porque a pessoa faleceu, mas não é isso. Às vezes tem uma raiva, tem um ódio, tem alguma outra emoção que está ali, só que como a pessoa faleceu, você fala, estou triste por causa disso. E não vê em detalhe que sentimentos tem ali. Então, esse é um tema que ele vai de novo falar. Se você está indo para a depressão, vamos olhar o que tem aí além da tristeza. E aí ele lembra que quando a pessoa, lá no comecinho, né, ele fala assim, a pessoa não se sente impotente em relação a um fato exterior que ela não pode alterar. Então, se realmente, vou dar um exemplo, tá? A gente está falando muito da morte, mas você pode dizer assim, mudou o presidente da República, já acabou a eleição, tal, mudou. Tem gente que ficou triste, mas não pode, não vai mudar isso. Então, como é uma coisa imutável, você vai aceitar aquilo, vai talvez. Só que se você não aceita, existe ali outros sentimentos que estão ali e que você pode usar essa irritação, essa depressão para olhar para eles. Então, o pastor vai sempre dizer assim: olha, se você está brigando com algo que não dá para você mudar, tem mais sentimentos aí para serem vistos. Tudo bem? Então, eu vou ler esse aqui: escondendo as emoções. Vocês deslocam emoções e usam um fato real e válido para encobrir algo que não querem encarar e aceitar. No exemplo anterior, esse algo pode ou não ter relação direta com a pessoa que partiu. Culpa, ressentimento, seja o que for. Ou a perda simplesmente desencadeou um conflito interior não resolvido, que fermenta dentro de vocês. Isso não importa. Pode ser sua identificação com aquela pessoa, e nesse caso vocês sentem o medo que têm da morte, do qual vocês não se permitem ter consciência, não podendo, portanto, lidar com ele. Isso, por sua vez, provoca depressão, e a depressão, ao contrário da tristeza, é um sentimento muito asfixiante, frustrante e doentio. Então, aqui é interessante que ele coloca a depressão como um sentimento, né? Assim, estou me sentindo deprimido, então isso é algo que cada um pode avaliar. E também dá um outro exemplo, que às vezes, por exemplo, a pessoa tem medo da morte, mas ela não acessa esse medo. Talvez está envelhecendo, ou mesmo uma pessoa mais jovem, que tem muito medo da morte, mas ela esconde esse medo. Quando ela vê que alguém faleceu, esse medo vem à tona, que não tem tanto a ver com a pessoa que faleceu, mas tem a ver com o medo da morte que a pessoa tem. E aí ela entra em contato com isso e deprime, porque estava escondendo esses sentimentos. Sendo que se ela aceitasse que tem medo da morte, ela podia agir. Ela poderia buscar ajuda, ela poderia começar a fazer algum tipo de atividade. Tudo a partir de um fato que ela começa a aceitar.
Então, essa é a chave. E a gente tem uma resistência a fazer isso. Fala, não, eu vou ficar metendo a mão em sentimento que eu tenho aqui. Não precisa ter isso 24 horas por dia. Mas o pastor vai convidar uma vez por dia você realmente ir lá conhecer, se conhecer, o que eu estou sentindo em relação às coisas que eu não posso mudar e assim por diante. Tudo bem? Você pode ler, Cris, o que é doentio? O que é doentio? Vocês sabem que a autopiedade, que é sempre um subproduto da depressão, é doentia por não ter fundamento. Sempre existe uma saída, se quiserem enxergar. Quando há autopiedade, vocês não querem enxergar a saída, mas preferem que o mundo que os rodeia mude, que concorde com vocês e que os levem em consideração. Mais que isso, a pessoa deprimida engana a si mesma sobre o verdadeiro motivo da sua infelicidade e se convence de um motivo legítimo. Usa esse motivo legítimo como um escudo para continuar a fugir de si mesma, reforçar a autopiedade e, assim, sutilmente acionar uma corrente para forçar o mundo. Além disso, a depressão é doentia porque vocês permanecem passivamente no status quo, aceitando falsamente o que não precisa ser aceito, porque vocês poderiam mudar se encarassem a si mesmos, enquanto lutam contra aquilo que de fato não pode ser mudado. Tudo isso junto causa o caráter doentio da depressão. O que isso te traz, Cris? Me traz algo que eu passei, não, passei, né? Mas enfim, é, uma amiga minha até me passou essa questão de aceitar, né? Ela diz que a constelação, ela diz assim, que a constelação familiar, né? Que o aceitar não é se submeter e dizer, ah, tudo bem, eu aceito, porque antes eu via dessa forma, né? Ah, tudo bem que foi a vontade de Deus, a minha mãe acabou de morrer, e tudo bem, eu aceito, porque eu sou uma pessoa plena, né? Não é assim. Aceitar é realmente ela morreu mesmo. Ela morreu e não tem o que fazer, né? Então, se você ficar, como assim ela morreu lutando, 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 vai dar ruim, não tem jeito. Então, isso é interessante você trazer, porque, de fato, o Pessoa, não sei muito da constelação, mas do Pessoa, que ele vai dizer da aceitação, mas ele vai dar um passo a mais, no seguinte sentido: o que eu estou sentindo com a morte dela? Eu estou apenas triste? Se eu estou apenas triste, tudo bem. Mas, de repente, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, coitado de mim, que é a autopiedade, né? Ai, agora eu sou uma pessoa que não tenho mãe. Ou, ai, como é que vai ser minha vida agora? Então, todos esses, ai, meu Deus, essa autopiedade, ele está chamando para um acordar, assim. Fala assim, não, peraí, sempre tem uma saída se você quiser enxergar. Então, se a gente vai para uma autopiedade, não precisa ser em relação à morte de alguém, até uma condição clínica, por exemplo. A pessoa que está diagnosticada com depressão, muitas vezes ela entra na autopiedade. Ai, agora não tenho o que eu fazer. Ai, agora eu vou ficar aqui para sempre. Ou agora eu vou ficar aqui até alguém vir me salvar. E com isso ela tenta puxar dos outros algum tipo de ajuda, algum tipo de amparo, mas ainda é doentio. Porque ela usa, às vezes, esse motivo legítimo. Olha, agora eu estou com depressão. Então, a pessoa pode acabar usando isso como um escudo. Como é que a gente vai olhar para isso? Fala assim, não, eu entendo que você está com depressão, e isso é difícil, a gente acolhe e aceita a realidade, mas a gente trabalha as emoções que estão ali, e onde, para também ajudar a pessoa a criar força de vontade a partir de entender como ela criou aquilo para ela, como é que ela pode sair dali. E isso é um trabalho muito potente, porque a pessoa usa aquela crise para descobrir emoções que talvez elas não tivesse consciência de que tinha. Então, isso é uma chave que a gente vai olhar usando, né, a metodologia do Pestel para essas emoções que estão ocultas.
E principalmente quando a gente começa a identificar algum tipo de autopiedade. Fala, ai meu Deus, a vida é muito cruel comigo, tal. Aí a gente vai trabalhando para que a pessoa construa uma saída do estado que ela está, se ela quiser. Ok? Eu vou ler o ciclo vicioso. É claro que há muitas ocasiões em que o homem fica deprimido por um motivo exterior menos válido, e às vezes sem nenhum motivo exterior. Simplesmente fica sem saber por quê. Pode tentar encontrar desculpas e razões legítimas, mas no fundo de seu coração ele sabe muito bem que a explicação de seus sentimentos não é aquela que ele tenta arduamente se convencer que é. Quando acreditam que estão tristes por um bom motivo exterior, testem a sua emoção no sentido que falei aqui. É realmente apenas tristeza? A desesperança e a frustração estão ausentes? A autopiedade está ausente? Se não conseguirem dar uma resposta clara a essas perguntas, será preciso uma introspecção saudável para descobrir as subcorrentes que atormentam e provocam a depressão. A dissolução da causa da depressão não serve apenas à finalidade de os libertar de sentimentos muito desagradáveis, mas, acima de tudo, ela libera faculdades que vão funcionar ao seu favor e não contra. Então, aqui ele vai chamar atenção para algumas coisas muito importantes. Então, primeiro, que às vezes a gente fica meio deprimido sem uma razão. Não morreu ninguém, não perdeu emprego, não terminou relacionamento. Entra num estado deprimido. E aí a mente vai começar a trabalhar para tentar achar uma razão para aquilo, porque é muito incômodo para a mente ficar deprimido e não saber por quê. Aí ele dá algumas dicas de perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos sobre essa depressão. Eu estou só triste? Ou será que eu estou desesperançoso, frustrado? Que são outras emoções. Isso não é tristeza, isso é frustração é uma coisa, desesperança é outra. Será que eu estou na autopiedade, querendo que alguém venha me salvar? Então, tudo isso é o convite que o guia vai fazer para a gente mergulhar em nós mesmos, para usar essa situação de depressão para crescer no conhecimento de nós mesmos. E quando a gente faz isso, então, por exemplo, a gente entrou num estado de depressão, se analisou, etc., saiu desse lugar. A gente libera potenciais, no mínimo um potencial de lidar com a depressão melhor da próxima vez. Porque você já fez, né? De uma vez, aí você fala, agora eu já sei, se eu estiver caindo nessa armadilha da depressão, eu não vou entrar num ciclo vicioso, eu vou observar o que eu estou sentindo e quebrar esse ciclo para começar a agir diferente. Mas, além disso, também quando a gente pega um núcleo negativo e trabalha ele, dissolve, novas potencialidades surgem. E isso é muito positivo para o ser humano que começa a entregar para o mundo todos os seus potenciais. Tudo bem? Alguma dúvida? Cris, você pode ler? No relacionamento. Toda afecção da psique prejudica a vida. E isso porque impede que vocês se relacionem. Acima de qualquer outra coisa, vida é relacionamento. Vocês podem se relacionar positiva ou negativamente. Mas no momento em que vocês se relacionam, vocês vivem. É por isso que a pessoa que se relaciona negativamente vive mais do que aquela que se relaciona pouco. Não posso dizer que absolutamente não se relaciona, pois nesse caso, ela não viveria. Os relacionamentos destrutivos levam a um clímax que fatalmente elimina a destrutividade, enquanto no relacionamento, sob o disfarce da falsa serenidade, está ainda mais baixo na escala. Vocês estão acostumados a associar a palavra relacionamento aos seres humanos à sua volta, mas na verdade essa palavra se aplica a tudo, mesmo a objetos inanimados e conceitos e ideias, às circunstâncias da vida, o mundo, a vocês mesmos
e a seus pensamentos e atitudes. Muito bem. O que isso te traz, te chama atenção, querido? Ou que dúvida você tem? É, é interessante, né? Que ele diz assim que se ela não está se relacionando, não é que vamos buscar relacionamentos destrutivos, né? Mas ele diz assim, mas por mais que esteja, se você esteja num relacionamento destrutivo, né? Mas mesmo que você esteja atuando, você está vivendo. Porque essa coisa de dizer, não, vou me retirar, porque eu não quero, eu quero ficar em paz, eu quero ficar sereno, então eu não quero me relacionar com nada, com ninguém, né? Então, assim, isso é um certo problema. E aí ele vai dizer assim, é um grande problema, né? E ele vai e fala que não necessariamente, né? Apenas com pessoas. Claro que a gente precisa se relacionar com pessoas, né, também. Mas acontece muito da gente dizer assim, ah, eu não quero conversa com planta, eu não quero conversa com bicho, vai dar trabalho, vai não sei o quê, aí a gente, né, já não quer. E ele diz que tudo é possível que a gente se relacione. Hoje em dia eu fico brincando, sabe, assim, realmente quando a gente vai sentindo vida. Eu fico, às vezes, falando com o celular, ai, meu neném, você é meu neném, não sei o quê. Não é que... Mas porque, assim, não sempre, né? Muito pouco que isso acontece comigo, mas eu tento também interagir um pouquinho. Meu carregador, meu computador, meu caderninho, não sei o quê, de me relacionar mesmo assim com ele. Apesar que eu tenho muita dificuldade, preguiça de cuidar e tudo, mas eu vejo que é possível sim a gente relacionar com todos e com tudo, né? É, ele traz aqui relacionamento no sentido amplo, como você está falando, né? O relacionamento com, não só relacionamento íntimo, então com conceitos, projetos, né? Então, a gente se relaciona com o que está à nossa volta. E isso é potente também da gente lembrar. E falar assim, não, se eu crio um projeto e me relaciono com ele todo dia, vou lá, nossa, esse projeto, o que que eu vou fazer com ele? Isso movimenta a vida. Agora, na questão dos relacionamentos entre seres humanos, ele traz uma coisa que não é tão trivial da gente ver, porque muitas vezes a pessoa se isola mesmo, fala assim, não, é melhor, a minha dificuldade de me relacionar com seres humanos é tão grande que é melhor até para os outros que eu me retire, que eu me isole. E ele está dizendo que é melhor se relacionar de uma maneira negativa, porque daí você aprende seus defeitos, você fala, nossa, fui agressivo com tal pessoa, ou a outra pessoa fala, ah, eu deixei fulano ser agressivo comigo, por que que eu estou aguentando isso? E todo relacionamento negativo vai chegar a um clímax, vai chegar um momento em que aquela negatividade é tão grande, por exemplo, agressividade e submissão, que normalmente nos relacionamentos tem essa duplinha. Uma pessoa é agressiva, a outra é submissa. Isso aí, se você segura muito, muito tempo, se o relacionamento for mantido, uma hora isso vai dar um problema a ponto da pessoa que é submissa se rebelar e falar assim, para com isso, ou que é agressiva fazer uma besteira grande e falar, nossa, preciso cuidar da minha agressividade. Mas chega num clímax, se as pessoas se relacionam. Agora, se na hora que uma pessoa é agressiva, a outra é submissa, cada um se afasta e fica numa falsa serenidade, a agressividade e a submissão não são tratadas. E aí aquela coisa fica tensa e o relacionamento não evolui. Então, mesmo um relacionamento difícil, ele é melhor do que a falsa serenidade, o retraimento. E, infelizmente, tem muitos casamentos, inclusive, que ficam nesse retraimento, cria uma zona de conforto ali, que as pessoas ficam anos, uma aguentando a outra só para, né, manter um casamento e tal. E muitas vezes, quando você começa a fazer um trabalho de contato com as emoções, dá para transformar muita coisa. Porque o ideal não é também se relacionar no negativo, a ideia é se relacionar no positivo. E todo mundo tem o lado positivo também para se relacionar. Então, essa é a chave que ele traz aqui para o tema do relacionamento. Ok? E aí tem graus de relacionamento. Eu vou ler. A escala de possibilidades de relacionamento é enorme. A pessoa comum tem uma certa capacidade e vontade de se envolver e se relacionar, mas não com a profundidade suficiente. O drama da troca e comunicação mútuas ocorre no nível superficial. Portanto, tendências e correntes inconscientes afetam as partes envolvidas, o que mais cedo ou mais tarde provoca um distúrbio se o relacionamento superficial for um relacionamento íntimo.
sem que se procure penetrar além das camadas superficiais. Se o relacionamento superficial nunca se tornar profundo, nada vai acontecer. Mas também nesse caso, a pessoa não pode se iludir achando que se trata de um vínculo verdadeiro. O único critério é o grau de autenticidade das pessoas, a ausência de disfarces e defesas, a disposição em sentir, envolver-se, expor-se e tudo aquilo que de fato importa para elas. Quantas pessoas você conhece com as quais vocês podem manifestar seus sofrimentos e desejos reais? Então ele traz justamente, complementando isso que eu estava falando sobre os casais, primeiro, que a gente tem uma gama de relacionamentos. Inclusive, nosso vínculo de amor e até de ódio com as pessoas é diferente. Então tem pessoas que você ama muito, sei lá, de 0 a 10, 12. Tem pessoas que você tem um vínculo de amor, mas você quase não conhece a pessoa, então você tem ali um vínculo 5. Então isso tudo nos abre portas para ver que com cada pessoa a gente vai ter um tipo de vínculo diferente e um relacionamento diferente. Agora, no relacionamento íntimo amoroso é muito importante olhar para isso. Olhar se está se mantendo num lugar superficial ou se as duas partes estão tendo abertura e vontade de falar dos sentimentos, das frustrações, das dificuldades. E claro, não é para levar isso ao extremo, e aí só se fala disso na relação. Mas tem um momento, né, sei lá, uns 20% do tempo ali que aquele incômodo você revela para o outro, aí você consegue ver se o outro acolhe aquilo, ou se o outro fala, não, se vira aí, não quero nem saber. Isso é que vai mostrar o grau de vínculo e quanto esse relacionamento íntimo pode realmente crescer. E aí você toma a sua decisão, você fala, nossa, eu estou com alguém que não conecta com nada do que eu sinto, eu quero ficar nessa relação, não quero, e você toma a sua decisão conscientemente. Você pode até ficar, mas você sabe como essa pessoa é. Muitas vezes, quando a pessoa fica nisso, é porque ela não quer também se expor e fica confortável. Ah, eu não me exponho para meu parceiro, minha parceira, e ela também não vai cobrar que eu me exponha. Então, isso é o que ele está trazendo à tona aqui para a gente olhar no que se refere aos relacionamentos de vários graus. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos em frente. Cris, você pode ler? Abrindo o coração. Já falamos em outras ocasiões dessa muralha que vocês têm em volta do coração, mas vamos investigá-la melhor, para entendê-la melhor. Isso é muito importante e necessário. Sem compreensão e consciência dessa parede em vocês, não poderão entender a sua solidão. Eita, O que isso Jesus. te traz? É, traz muito todas as barreiras, né, que a gente encontra, que a gente fica numa defesa gigantesca o tempo todo e muito medo, né? Muito medo de viver, muito medo de sentir. Aí ele diz aqui que ela é necessária, é importante ver essas barreiras, o porquê. Ou seja, trabalhar, tem que trabalhar, olhar, porque aí ele diz que senão a gente não vai poder entender a nossa solidão, porque por mais que conheça muita gente e tudo, mas sempre existe, né? Esse sentimento de solidão. Uhum. E aí é um convite, né, que ele pede para fazer isso, porque senão a gente vai continuar nisso. Por que que eu sou só? Por que que eu é isso? Por que aquilo? E a gente cria a solidão com essas barreiras. Essa é a chave que a gente fala, não, eu sou sozinho porque o mundo está muito difícil, porque as pessoas não querem nada com nada. E a gente sabe, quando a pessoa quer se relacionar, ela a pessoa que pulsa para se relacionar na vida, ela acha relacionamentos de vários graus. Mas essa muralha que, por causa de frustrações, dores, medos, a gente constrói ao redor do coração, como se a gente fosse proteger o coração. Fala assim, ai não, eu vou te manter separado para você não doer. Parece uma lógica, mas é uma lógica infantil. Porque o adulto sabe que ele cresce mesmo quando ele vai para a vida. E às vezes dá umas coisas erradas. Ele lida com o que deu errado, transforma aquilo e sai melhor do outro lado. Então, isso é o que ele está dizendo, que a gente precisa olhar para essa muralha de medo, de orgulho, de teimosia,
Tem muita teimosia, às vezes fala assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, minha vida tá boa assim. E dá para ver que não tá, a pessoa tá muito sozinha, isolada, mas é a escolha que ela faz naquele momento. Agora, para quem quiser, dá sim para fazer um trabalho de, peraí, vamos olhar para o que está aí. E muitas vezes tem traumas que, uma vez que você encontra, que fizeram parte dessa barreira, meu, você dissolve ele, porque você entra em contato com ajuda. Muitas vezes isso acontece só na terapia ou no grupo de estudos, mas é um lugar onde você se encontra com essa barreira. E no Pathwork, a gente vai justamente investigá-la e entendê-la para realmente conseguir dissolver essa parede camada por camada. Também não é de uma hora para outra, você pega essa parede e uau! Não, você vai pegando cada camada, vai dissolvendo e vai liberando esse coração para amar mais. Faz sentido? Demais. Muito bem. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou convidar todos a fecharem um pouco seus olhos. Eu rezo para que aqui recebamos as melhores energias e as melhores mensagens da egrégora do Pathwork, que nos ajudem a abrir esse coração. Rezo profundamente para que todos nós recebamos ajuda para abrir o coração. Vai sentindo a energia que te envolve. E nesse estado, vai se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Saibam que a vida é bondosa e que a depressão de vocês não tem base na realidade. Saibam que o fluxo da vida é contínuo e que apenas na visão limitada de vocês existe razão para temer. Sejam abençoados em nome de Deus. Vai se mantendo de olho fechado, só sentindo essa conexão com a egrégora do Pathwork. E nesse estado, pergunte a si mesmo, a si mesma: qual foi o principal aprendizado desta aula? E quando você souber o principal aprendizado, é só abrir os olhos e finalizar assim a aula de hoje. Finalizo aqui a aula de hoje. Quer compartilhar, Cris, seu principal aprendizado? Sim, sim. O principal aprendizado é que se vale a pena se relacionar, mesmo achando, eu tô com muitos problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô prejudicando as pessoas, quer saber? Deixa eu me retirar. E aí ele diz que não, que mesmo assim vale a pena. Então, assim, esse foi bem interessante esse aprendizado. Porque Tá ele disse que bom. enquanto você está tendo um relacionamento, você está vivendo. De Sim. repente, se você se retira, aí a vida vai diminuir Sim. também. Muito bom, Cris. Porque vem assim a esperança, eu estou fazendo muito mal, realmente não estou colaborando. Não, mas é possível mudar, é possível agir diferente e começar a colaborar. Sim, Então, exatamente. desistir não é o caminho, não é o Tá bom. melhor caminho. Que bom. Geda, você conseguiu pegar algum aprendizado aí mesmo no trabalho? Que a Geda não está lá.
Então, com isso, finalizamos assim a aula de hoje. Na aula que vem, segunda-feira. Ah, peraí, a Geda respondeu aqui. Ah, não, a Cris só. A Cris. Então, na semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui para debater qual é a imagem que cada um de nós tem de Deus. Palestra número 6. Então, muito obrigado para quem veio aqui ao vivo. Quem viu gravado depois, se quiser, comenta, coloca um comentário sobre o que achou da aula, o que aprendeu. E quem ficar com alguma dúvida pode entrar no site vhterapias.com.br, mandar uma pergunta ali, né, no formulário de contato. Vai ser um prazer ajudar, tá bom? Beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.